Você vai ouvir agora Marca Texto. Para ler o mundo a partir das palavras. A apresentação: Aline Dias e Carla Gerson. Olá! Esse é o programa Marca Texto. Eu sou a Aline Dias e estou ao lado de Carla Gerson aqui no Espírito Santo FM para falar com vocês sobre literatura. E hoje a gente, como toda semana, trouxe uma palavra muito especial e que faz parte de nossas vidas, não é mesmo, Carla Gerson? Sim, senhora. Bom, toda terça-feira, às 8 horas da noite, com reprise no sábado, 8 horas da manhã, eu e a Aline estamos aqui para conversar com vocês sobre vários assuntos. E hoje o assunto é menstruação. Eu adoro essa palavra. Eu também. Inclusive, vim gravar menstruada para dar mais verossimilhança. De vermelho e menstruada. Vocês não estão me enxergando, porque vocês só escutam, mas estou de vermelho e menstruada. Inclusive, eu tenho uma palhaça que se chama Menarca e eu estou usando o figurino de Menarca hoje em homenagem à palavra menstruação. Bom, para quem não sabe, menarca é a palavra que simboliza a primeira menstruação da mulher, geralmente da menina, né? E isso é um assunto que a gente vai tratar hoje também, mas nós vamos começar o quê? Com uma musiquinha, que é sempre o nosso tema, que a gente escolhe as músicas pelo tema. Então a gente escolheu músicas que de alguma forma se relacionam com a menstruação, com a mulher que sangra, com as fases do ciclo da mulher. E vamos começar agora com Mulher de Fases. Mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pentelhar e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. Tá me beijando há horas. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fases complicada e perfeitinha? Você me apareceu, tudo que eu queria, estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de fases. Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde. Eu acendi, até sem luz dá pra te enxergar o lençol fazendo cogo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai miar, se aguente, que lá vem chumbo quente. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo que eu queria, estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de fases. Estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha.
Você ouviu Raimundos, Mulher de Fases, música escrita por Digão e Rodolfo, produzida por Miranda. Carla Gerson que escolheu essa música. Conta, Carla, por quê? Eu gosto porque ela me entrega, né? Bom, essa é uma música da minha adolescência e a gente cantava, eu lembro assim de cantar pulando, Mulher de Fases, e as meninas complicada e perfeitinha, como se fosse assim, uma coisa legal ser complicada e perfeitinha, mas eu acho que de alguma forma era uma catarse, né? Tipo, somos mesmo, somos de fase, somos complicados, a gente lidando com aquele turbulhão emocional dos hormônios, e aí você tá lá pulando e assumindo que você é uma mulher de fases. E assumindo que você é ruim também, né, às vezes, que é muito bom, porque se espera da mulher uma perfeição que não existe. Sim, e eu acho que tem uma coisa também do estereótipo, que eu acho que é interessante a gente conversar, porque quando você fala, mulher de fase, seria interessante a gente assumir que nós somos cíclicas, que nós somos de fase, só que isso geralmente é associado a um estereótipo, né, da TPM, a mulher brava na TPM, aí tem até uma outra música que a gente vai ouvir que fala disso, né, da mulher nervosa, que não quer nada com cara, tal, e a verdade é que às vezes essa TPM vai revelar uma coisa que já estava ali guardada, esperando um momento propício, né, para ser colocado para fora, né? Então, assim, eu não acredito muito nos estereótipos. Eu acho que a gente deveria encarar isso de uma maneira mais orgânica, mais como ciclo mesmo, em vez de fase, né? Aí o Raimundos fala, o namoro é na folhinha, tipo assim, tem que ficar vigiando para ver a hora que a mulher vai estar melhor. Isso pode ser uma dupla face, pode ser ao mesmo tempo uma aceitação do ciclo da mulher de fase, mas também pode ser uma coisa de não vou prestar atenção porque ela tá de TPM, né? Eu gosto da perspectiva das pessoas se adaptarem também, porque os ciclos existem, a menstruação existe. Não dá pra negar, né? Enfim, e é um assunto que ele acaba ainda sendo tabu em 2025, o que é uma bobagem. E aí eu queria trazer uma pessoa que estava falando de menstruação, porque a gente ouviu do Raimundos o ponto de vista masculino, mas uma pessoa que estava falando de menstruação lá em 1987. Vamos ouvir Elisa Lucinda, A Lua que Menstrua. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz o corpo confessa. Cuidado, moço, que às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que tá. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela? Cuidado, moço, com cada letra que manda pra ela. A mulher tá acostumada a viver por dentro, transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, que quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Não. Porque eu sou muito sua amiga, que eu tô te falando da Vera. Eu conheço cada uma, além de ser uma delas. Você, que saiu da fresta dela. Delicada força, quando voltar a ela, não vá sem ser convidado, ou sem os devidos cortejos, às vezes pela ponte de um beijo, e já se alcança a cidade secreta, Atlântida perdida, e outras vezes várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre as pernas, cai na contradição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço. Eca! Você que não sabe onde está sua cueca? Ah, meu cão desejado, meu cão, tão preocupado em rosnar, ladrar e latir, esquece de saber morder devagar, esquece de saber curtir, dividir. E aí quando quer agredir, chama de vaca ou galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar da vaca? O que você tem, eu vou dizer e você não se queixe. Vaca é sua mãe.
de leite. Vaca e galinha não ofende, vaca e galinha enaltece, elogia. Oh, meu Deus, comparando rainha com rainha, óvulo, ovo, leite, pensando que tá agredindo, que tá xingando um palavrão imundo. Tá não, homem, tá citando o princípio do mundo. Maravilhosa, Elisa Lucinda, falando o poema dela, A Lua que Menstrua, um poema que foi publicado em livro em 1993 e que até hoje é bastante falado. E a gente conversou com a Elisa Lucinda, que a gente recebe com muita alegria aqui no programa Marca Texto, e que caminhou para que a gente, aliás, que correu para que a gente pudesse andar um pouquinho. Porque ela publicou isso lá em 1993. Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. E aí perguntamos para Elisa, como foi publicar isso em 1993? Como é que foi o impacto desse poema, A Lua que Menstrua, na sociedade na época, sendo que até hoje ainda tem gente que faz careta falando de menstruação. Deve ter E olha o dado que ela falou. repercussão, né? Vamos ver. Eu lancei em 1983, mas ele está na área desde 87. 5 anos antes eu escrevi ele. E as pessoas começaram a pedir. Ele foi, o Aviso da Lua que Menstrua, foi um poema icônico, hoje podemos chamar assim, porque ele foi divisor de águas. Eu acho que foi o primeiro poema sobre menstruação, foi o primeiro poema que falava com essa poética sobre menstruação, virou um ícone feminino, né? Um feminista e feminino, um ícone. Todos os encontros, havia muitos encontros de mulheres negras, mulheres feministas, mulheres trabalhadoras. Havia muitos encontros nos anos 80, né? A gente se reuniu muito para mudar o mundo. E esse poema virou camisa, virou o poema, inclusive no Brasil inteiro. É o meu poema mais famoso, né? No Brasil inteiro eu chego nos lugares, no Acre, em Belém, em Paraná, em Rio Grande do Sul, e sempre tem alguém que fala: eu sei o poema seu. Aí eu falo: A Lua que Menstrua. Ela: ai, como é que você sabe que é esse? Porque eu sei que é esse. Então é isso, eu fico muito feliz. É muito lindo ter um poema popularizado, um poema memorizado, um poema representativo no gosto popular. E principalmente esse, né, que fala de coisas tão importantes para a nossa libertação, né, da nossa libertação do machismo tóxico, que nem existia a expressão na época, mas já existia e com força o machismo tóxico, né? A masculinidade tóxica, na verdade, o machismo é sempre tóxico, mas uma masculinidade tóxica. Então, eu tenho muito amor por Aviso da Lua que Menstrua, é a minha Mama África, sabe? Aquele poema que eu tenho sempre que falar em quase todo o recital. Adoro. E é muito bom, porque às vezes as pessoas dizem que os poemas que falam sobre o feminino, ou que a literatura que versa sobre o feminino, ela é muito específica e muito nichada. Mas isso não é verdade, né? Metade da população é de mulheres, falar sobre assunto de mulheres é importante, e é importante não apenas na literatura, como também em outras áreas, na ciência. Os avanços sobre endometriose, por exemplo, são recentes, né, Carla Gerson? Se você pensar que mais de 50% da população é mulher, né? E você não pode tratar de um assunto que em algum momento da vida vai passar por todas, né? Se não todas, 99,9%, é meio esquisito, né? Então isso reflete muito do controle mesmo, né? Do patriarcado, da sociedade sobre os corpos femininos. Porque quanto menos se conversa sobre isso, menos a mulher vai ter contato com o que lhe é caro, né? Com a sua sexualidade ou com as nuances do seu corpo, do seu ciclo, por exemplo, né? Então a gente pensar numa lógica patriarcal, uma lógica do capitalismo de que você esteja sempre produzindo
produtiva, conversar sobre menstruação, por exemplo, sobre a necessidade de reclusão no momento que você está menstruada, isso não seria útil. Então é mais útil meter um remédio, não fala sobre isso e vai trabalhar. Eu acho que mais útil do que isso é poesia. E eu queria ouvir agora um poema de Carla Gerson, na voz da Lua, porque a gente tá aqui num programa sobre menstruação, sobre ciclos, então a Lua participa. A Lua não nos traiu hoje. Maravilhosa. Então vamos ouvir a Lua e depois vamos ouvir Guerrilha Garagem. Sem anestesia. Eu não jogo o seu jogo, eu não gozo o seu gozo. O suco que me sobe o estômago é quente e arde. Eu não sei as suas regras, eu não perco as minhas guerras. O caldo que me desce as pernas é morno e mancha. Eu tive que parir para nascer de novo e ainda não aprendi onde fica a linha de chegada. Meu corpo teima enquanto eu sigo tentando expulsar, sem anestesia. O sangue não desce, gela e jorra por entre as mãos. O sangue não desce, gela e jorra por entre as mãos. Talo de mamona, remédio, veneno, silêncio, prisão. Meu corpo, suas regras, vida interrompida junto à gestação. Somos incubadoras sem voz, e a repressão segue matando tantas de nós. Incubadora apenas sem voz, e a repressão segue matando tantas de nós. Suas regras, vida interrompida junto à gestação. Incubadora apenas. Tira a mão, tira a sua opinião do meu corpo, tira a mão. Tira o mercado clandestino do destino feminino, tira o pensamento moralista e torto. Tira a mão do meu corpo, tira a mão. Tira a sua opinião do meu corpo, tira a mão. Tira o mercado clandestino do destino feminino, tira o pensamento moralista e torto. A menstruação não desce, a chuva não dá sinal. Quem seu mal no mel padece, seu bem conserva no sal. Vai doer de novo parto, vai secar de novo açude. Vida aqui tem sala e quarto, quem não couber que se mude. O amor daqui de casa tem um sentimento forte, que nem gemido na telha quando sopra o vento norte. Que
nem cheiro de boi morto 3 dias depois da morte. Quem só conhece conforto não merece boa sorte. O amor daqui de casa tem um sentimento nu, com gosto de umbu travoso, com cheiro de couro cru. O amor daqui de casa bate asas no verão, faz parte da natureza, é arte do coração. Este é o programa Marca Texto. Eu sou Carla Guerson, estou aqui ao lado de Aline Dias. E você acabou de ouvir O Amor Aqui de Casa, de Gilberto Gil. Antes dessa, tocou O Meu Corpo, Suas Regras, de Guerrilha Garagem. Eu gostei muito da escolha dessa música do Guerrilha Garagem, porque eu acho que ela dá uma conotação interessante para a gente conversar sobre a menstruação, que é essa coisa política, né? Eu pesquisei muita poesia nesse sentido, assim, eu acho que é um movimento interessante falar de coisas que seriam tabu de uma forma aguerrida, né? De uma forma que alguns chamam de, entre aspas, visceral, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas no sentido de expor bastante as coisas, né? E nessa pesquisa que eu fiz sobre a menstruação na poesia, eu percebi que a gente tem esses dois lados. Tem essa poesia mais política, uma poesia que expõe, né? Talvez com o objetivo de chocar um pouco, que é um pouco do que a gente viu nesse poema que eu fiz. Eu acho que é nesse sentido, de colocar a coisa mais agressivamente. E tem também uma poesia, uma literatura que trata de uma maneira mais romântica, vamos dizer assim. Então, essa coisa de comparar o ciclo da mulher com o ciclo da lua, que é uma coisa até que me atrai bastante, mas uma pegada meio mulheres que correm com o lobo, sabe? Eu acho muito legal porque tem também uma diferença, né? E são vários jeitos de falar, porque é um assunto muito comum, é uma coisa que acontece todo mês. Então você tem também muita diferença no jeito que os homens vão tratar a menstruação e o jeito que as mulheres vão tratar a menstruação. A gente separou para hoje, né, um trecho do Diário de Anne Frank, em que ela vai comparar a menstruação com força. Como você, Carla Gerson, fez no seu poema Sem Anestesia. Mas tem também o Aloysio de Azevedo falando da menstruação no Cortiço, e é uma viagem super onírica. E eu tenho um amigo, Manuel Herzog, que lançou um livro lá em 2019 sobre a Amazônia, e que ele tem uma personagem que é como isso que você está falando, né? A namorada do protagonista que adubava suas plantinhas com sangue menstrual. O nome do livro é Boa Noite Amazônia, do Manuel Herzog, na Alfaguara, 2019. Então a gente tem bastante repertório, bastante jeito de dizer, para além do Mulheres que Correm com os Lobos, e que a gente continue dizendo, né, Carla Gerson? Eu acho interessante ter as duas coisas e que não necessariamente elas precisam ser antagônicas, né? Eu me identifico com as duas coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que escreve assim de forma mais aguerrida, mas eu também curto ciclos, já fiz mandala lunar, né? Então estamos aqui falando comparando os ciclos da lua com os ciclos da menstruação. Eu vejo muita lógica nessa comparação, embora não seja uma coisa tecnicamente científica. Eu vejo uma lógica na natureza, na conexão que o corpo feminino tem com a natureza. Eu li Mulheres que Correm com Lobos, embora eu tenha implicância com o sagrado feminino. Eu não li Mulheres que Correm com os Lobos até hoje, mas eu já plantei minhas regras. Mas eu também, já adubei minhas plantas com minhas regras. Manjericão fica ótimo. O que eu ia comentar é o seguinte, que não precisa ser excludente, né? A gente deixar um espaço também para isso, da gente que por tanto tempo foi ligado ao feminino, essa coisa do sagrado, da sensibilidade, e que no movimento feminista, às vezes a gente, não quero, sabe? Não vou me identificar. Mas se você quer, se você gosta, por que não também? Eu acho que não precisa ser excludente. A gente pode ser tudo que a gente quiser, tudo ao mesmo tempo. A gente pode adubar as plantas, sair para gritar na rua, tudo ao mesmo tempo. Não precisa ser uma coisa ou outra. Eu adorei adubar as plantas e sair pra gritar. Primeiro você aduba, depois você grita. Ou ao contrário, grita, depois aduba. Mas o grito aduba muita coisa também. O grito aduba muita coisa. Essa é uma frase muito boa. Muito obrigada. Eu
acho que a gente pode ouvir a Anne Frank, mas antes eu queria comentar que eu li a Anne Frank quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Eu estava no ensino médio. E eu lembro de as pessoas falarem para mim que aquilo não era um livro para jovens, para adolescentes. Eu pensava, gente, mas a menina escreveu esse livro com 13 anos, se eu não me engano, não foi? Gente, mas eu li isso com 13 anos em Iuna, no Caparaó, no Espírito Santo. Iuna é conservadora até hoje. Eu ouvi isso. E lá em Iuna não se falava assim. Eu li na escola. Tô achando que a minha escola tá mais conservadora que a sua. Mas o ponto de Iuna. Que hoje, no meu livro eu tenho isso também, no livro da Catarina, que é uma experiência de iniciação sexual. A Catarina tem 15 anos e as pessoas pensam, isso não é um livro para meninas de 15, 16 anos. A questão é, se pode viver, não pode ler, a gente precisa pensar sobre isso, né? Por que alguém que teve a sua primeira menstruação ou teve uma experiência de iniciação sexual, que é o ponto que as pessoas reclamam de Anne Frank, uma iniciação de toque próprio, né? Que ela descreve uma cena de masturbação no diário dela, era um diário, ela não estava escrevendo exatamente um livro, mas aí a criança, então 13, 14 não pode ler isso, porque, ai meu Deus, vai tratar de assuntos tabus, mas é o que ela está vivendo na época, né? Isso é mais um ponto para o nosso proibimos o tabu. Não, e o que é absurdo é que quando a gente está falando do Diário de Anne Frank, a gente está falando de uma história de holocausto. Uma menina judia de 13, 14 anos que está morando num bunker, ela está isolada do mundo. Ela está tentando sobreviver numa situação em que ela praticamente passa fome, porque comida não chega nela, porque se ela sai dali, ela vai ser morta. E é o que acontece com ela. O diário acaba porque ela morreu. E o que choca não é a menina de 14 anos ter morrido, mas ela ter menstruado, né? Ou ela menstruou, se masturbou. E não, a quem gente, interessa esse silenciamento, né? Das experiências dos corpos femininos, né? A quem interessa? Um corpo que não goza, um corpo que não se apropria dele mesmo, é um corpo que vai ser dominado. Exatamente. E tamo junto, né? No pensamento aí. Estamos juntos no pensamento. Mas vamos ouvir aqui Anne Frank. Uma coisa aqui sobre o diário de Anne Frank que é legal trazer é que ela faz o diário em forma de cartas. Então, quando você vai ouvir aqui, querida Kitty, Kitty é o nome que ela deu para o diário dela. Então, vamos ouvir a Carol falando, Carol Reis, estagiária aqui da Rádio Espírito Santo, que nos deu a alegria dessa leitura desse trecho do diário de Anne Frank no dia 31 de março de 1944. Marca texto. Sexta-feira, 31 de março de 1944. Querida Kitty, ainda está muito frio, mas a maioria das famílias já não tem carvão. Coisa divertida, não te parece? Há um grande e geral otimismo porque tudo vai às mil maravilhas na frente russa. Não quero escrever muito sobre política, mas não posso deixar de informar-te de que os russos se encontram em frente do grande quartel-general alemão e que estão a se aproximar da Romênia pelo Prut. Estão perto de Odessa. Espera-se um comunicado especial de Stalin numa das noites mais próximas. Moscovo atrou aos ares com salvas. Não sei se eles acham bonito imitar assim o barulho da guerra ou se não conseguem expandir a sua alegria de outra maneira. A Hungria está ocupada pelos alemães. Vive nesse país 1 milhão de judeus que, de certo, hão de sofrer as consequências. Aqui não aconteceu nada de especial. O Sr. Vandam faz hoje anos. Recebeu 2 maços de tabaco, café para uma chávena, foi a esposa que lhe guardou desde há muito, um ponche de limão do Kröller, sardinhas da MIP e de nós, água de colônia, lilazes e tulipas. E ainda uma torta com framboesas e groselhas, quase a desfazer-se por causa da farinha e a manteiga serem de péssima qualidade, mas de sabor estupendo. As más línguas já não se preocupam tanto com o Peter e comigo. Nós dois somos bons amigos, estamos muitas vezes juntos e conversamos sobre os mais variados assuntos. Embora falemos também de coisas delicadas, não preciso de guardar certas reservas, como de certo teria de fazer com outros rapazes. Quando, por exemplo, um destes dias, veio à baila o tema sangue, falamos também na menstruação. O Peter acha que nós, as mulheres, somos resistentes. E por quê? A minha vida aqui melhorou muito. Deus não me abandonou e não há de me abandonar. Tua Anne. Você está ouvindo Marca Texto. Voltamos! E hoje a nossa palavra é muito especial, uma palavra que nos acompanha todo mês: menstruação. E
a gente vai voltar ouvindo música, Carla Gerson? Não, antes eu queria puxar um assunto aqui. A gente estava conversando sobre o Diário da Anne Frank, né? E de como isso é um tabu, de como foi difícil, né? Assim, em algumas escolas, você até comentou que a sua não foi, mas a minha foi, de trazer esse assunto. E a gente estava pensando justamente que a gente ia trazer a palavra menstruação para o rádio, num horário, às vezes um horário que tem criança ouvindo, que tem pessoas, né, que talvez não estejam acostumados a conversar sobre isso, mas a nossa ideia foi justamente dar uma desmistificada na questão da menstruação. É o que a gente estava conversando. A gente passa por isso todo mês, mais da metade da população passa por isso em algum momento da vida, e a gente achou que é interessante a gente trazer. Eu acho que a palavra menstruação em si é uma palavra técnica, inclusive, né? A gente tem outras formas de dizer isso. Tem gente que diz estou de Chico, estou de visita, ou minhas regras, né? Que a gente até já usou aqui hoje, sangrando, não sei se tem outras formas, fluxo. Sangrando igual uma vaca. Fluxo menstrual. E talvez, se a gente começar a conversar mais sobre isso, a coisa fique mais simples e não seja tão complexo ouvir a palavra menstruação. Estou menstruada. Acho que é uma questão até de saúde, porque às vezes a gente não conversa muito sobre a nossa cólica, e aí, se você não conversa, você não tem como saber o que é normal, o que é diferente, o que pode ser um sintoma de algum problema, né? Acho que quanto mais a gente falar sobre nossos úteros, mais posse deles a gente toma e melhor a gente vive, né? Acho que é uma questão de vida. Falar sobre menstruação, falar sobre útero, ouvir música sobre isso, pensar e conversar com as nossas amigas, conversar com outras pessoas, com homens também, porque E quando a gente não fala, a gente cai num perigo duplo. Um é de achar que o que não é normal, porque a gente não tem grau de comparação. E o outro seria justamente de problematizar o que é normal. Como, por exemplo, a TPM, que a gente estava conversando, né? Que é apenas uma fase do ciclo em que você está mais sensível, está mais irritada. Talvez, se a pessoa entende isso, começa a lidar de forma melhor. Eu, na minha vida, passei particularmente por isso. A partir do momento que eu entendi meu ciclo, aceitei meu ciclo, a TPM diminuiu. E aí, a TPM também, ela vai variar de mês com mês, né? Às vezes o nosso ciclo vai estar ligado a como foi a nossa vida naquele mês, né? E acho que a gente tem que reparar. Eu tenho muito pouca TPM, mas esse mês eu tive um dia, assim, que foi tenso. E geralmente a TPM é um período em que as coisas que você já estava com aqueles problemas, né? Nunca são coisas novas, são coisas que você já estava, às vezes, botando para baixo do tapete. E aí a TPM, como ela deixa a gente mais sensível, por causa da variação hormonal, tudo aquilo vem à tona. Então fica parecendo que você está inventando muita coisa, mas na verdade são coisas que você não tinha conseguido encarar ou parar para ver aquilo, e tudo passa a te incomodar ao mesmo tempo com a variação hormonal, que deixa a gente mais sensibilizada. Temos música sobre TPM? Temos música sobre TPM, mas antes de tocar Velhas Virgens, eu queria dizer que a TPM não pode ser uma desculpa para invalidar o discurso de mulheres, e depois que tocarmos a música do Velhas Virgens, nós vamos problematizar a música do Velhas Virgens. Então vamos ouvir essa tal de TPM do Velhas Virgens. Mas essa tal de TPM está arruinando a minha vida. Bandida, bandida, essa tal de TPM está arruinando a minha vida. Bandida, bandida, eu não sei quem ela é, eu não sei o que fazer. Quando chega o dia dela, minha mulher quer me bater. Eu disse quá, 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 quá. Minha mulher não quer mais me beijar. Minha mulher não faz mais cafuné, mas essa tal de TPM está arruinando a minha vida. Bandida, bandida, essa tal de TPM está arruinando a minha vida. Bandida, bandida, minha mulher fica tão brava
pescar. Quando chega a TPM, em minha casa eu não posso ficar. Eu disse não. Vamos lá então, vamos problematizar esses senhores que escreveram que a tal de TPM está arruinando a vida dos moços. Porque Por eles que não será, conseguem hein? lidar com sentimentos. Homens, aprendam a lidar com sentimentos. Os próprios e os da gente. Eu acho interessante que ele fala: minha mulher quer me bater, minha mulher não quer mais me beijar, não quer fazer cafuné. Então é aquilo que a gente estava conversando. Provavelmente esse homem já está enchendo o saco dessa mulher desde o início do ciclo. Ela está lá aguentando porque os hormônios estão comportados. Quando os hormônios deixam a sensibilidade dela aguçada, ela fala: só sai, pelo amor de Deus, né? É uma catarse, eu acho. E será que ela, a mulher do homem do Velhas Virgens, deveria estar aguentando isso tudo? Pois Qual é. vantagem ela tem nisso? Não sei. Vamos chamar ela para uma conversa aqui. Vamos Musa do conversar. Velhas Virgens, favor entrar em contato com a produção do programa Marca Texto. Esse é o programa Marca Texto no 89.1 FM. Se alguém souber quem é, manda pra gente. Manda pro WhatsApp da rádio. Atenção, Musa dos Velhas Virgens, procuramos você. Bom, vamos aproveitando a problematização, vamos falar sobre menarca. Eu adoro essa palavra também. Menarca é o nome da minha palhaça, mas não é sobre menarca, minha palhaça que falharemos. Não, mas a minha palhaça sempre falha, que é Ela ótimo. sempre falha. A menarca às vezes falha também, mas vamos lá. Demora, a minha demorou. Menarca é a primeira menstruação. Existe um grande tabu, né? Eu acho que a principal coisa assim, que as pessoas associam é o tal do ficar mocinha. O que é ficar mocinha? O que é ser uma mulher com 11, 12 anos? Com quantos anos você menstruou ali? Cara, eu menstruei com 14. E eu demorei, fui acho que a última da galera, mas não sei, porque eu tava de férias, então eu não tive grau de comparação. E você, Carla? Eu menstruei muito novinha. Eu tinha de 11 para 12 anos. E pra mim na época foi tranquilo. Eu acho que a minha mãe lidava com isso de forma muito tranquila também. Ela já tinha conversado comigo. Eu não lembro de ter grandes dramas sobre isso. Mas eu lembro de uma necessidade de não falar sobre, né? Tipo assim, ó, aconteceu, deixa abaixo, não é doença, segue a vida. Que é algo que mais tarde eu tive que desconstruir, porque eu não acho que é assim. Eu acho que é uma fase que a gente tá sensível, merece atenção. Outro dia eu ouvi uma expressão, até que no programa da Karen, falando sobre isso, sobre menstruação, a psicóloga que estava aqui trouxe o TPM como tempo para mim. Achei fofo, achei que se a gente encarasse assim, né, a TPM como um tempo de introspecção, a gente respeitar esse momento, seria bem legal. Gostaria de poder fazer isso na minha vida. A gente tem um grande problema, que é o capitalismo, que impede que a gente respeite os nossos ciclos, né? Desde a menarca, né? Você já tem que estar pronta muito rápido, tudo. E uma associação da menarca como o início de uma etapa da vida do ser mulher, né? Pela associação do já poder engravidar, fica forçando um pouco isso na vida das meninas, que eu acho que não necessariamente está na hora. Às vezes uma menina com 10, 11 anos hoje em dia já menstrua e ela não está pronta para conversar sobre isso, sabe? Ela não está pronta para ser encarada como uma mulher, ela não tem um corpo para ser visto como um corpo de mulher, e a sociedade, principalmente os olhares masculinos, acabam antecipando isso de uma forma bem ruim. E na literatura a gente tem bastantes exemplos de como que se trata isso, né, Carla? Você estava falando da Carrie a Estranha, como Pois que é. Uma das pesquisas que eu fiz foi de um livro do Stephen King, que deu origem ao filme, Carrie a Estranha. E eu lembrei que realmente eu gostava de filmes de terror quando era mais nova. Hoje eu cansei de assistir. Mas eu lembrei que realmente uma das primeiras cenas de Carrie a Estranha é que ela fica menstruada na frente de todo mundo da escola dela, né? E ela sofre muito bullying ali nesse momento. Depois disso, isso é o mote para que Carrie depois comece com seus comportamentos paranormais. E ela vai fazer essa vingança dessas pessoas que faziam bullying com ela. Mas me chamou a atenção o fato de ficar menstruada na frente das pessoas ser um grande motivo de bullying. Eu amei a vingança. Eu não li o livro, nem vi o filme, mas eu amei a vingança e agora estou oficialmente interessada em Carrie a Estranha. Mas eu acho que é importante, né? Antes a gente estava falando um pouquinho sobre o se tornar mulher, e tem uma coisa que é muito normal, que é na adolescência a gente está iniciando algumas experimentações sobre a nossa sexualidade. Então, E vem junto com a puberdade, né? O massa da menstruação é que ela vem junto com a puberdade, que é uma fase muito maravilhosa, gente, de descobertas, de coisas novas, experiências novas, uma fase em que a gente só pensa em namorar, porque hormônios existem. Então agora a gente vai ouvir na sequência
uma música e um trecho do Cortiço de Aloysio Azevedo. A gente vai ouvir Luiz Gonzaga, Shot das Meninas, e depois a minha querida amiga e escritora e jornalista, voz padrão, Brunella Brunello, lendo o trecho que a pombinha fica menstruada no Cortiço, Aloysio Azevedo. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Começou logo a sonhar que em redor ia tudo se fazendo de um cor-de-rosa, a princípio muito leve e transparente, depois mais carregado e mais até formar-se em torno dela uma floresta vermelha, cor de sangue, onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente. E viu-se nua, toda nua, exposta ao céu, sob a tépida luz de um sol embriagador que lhe batia de chapa sobre os seios. Mas, pouco a pouco, seus olhos, posto que bem abertos, nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscilava como um pêndulo fantástico. Entretanto, notava que, em volta da sua nudez alourada pela luz, iam se formando ondulantes camadas sanguíneas que se agitavam, desprendendo aromas de flor. E, rodando o olhar, percebeu, cheia de encantos, que se achava deitada entre pétalas gigantescas, no regaço de uma rosa interminável, em que seu corpo se atufava como em ninho de veludo carmesim, bordado de ouro, fofo, macio, trescalante e morno. E suspirando, espreguiçou-se toda num enleio de volúpia ascética. Lá do alto o sol a fitava obstinadamente, enamorando das suas mimosas formas de menina. Ela sorriu para ele, requebrando os olhos, e então o fogoso astro tremeu e agitou-se, e desdobrando-se abriu-se de par em par em duas asas e principou a fremir, atraído e perplexo. Mas de repente, nem que se de improviso lhe inflamassem os desejos, precipitou-se lá de cima agitando as asas e veio enorme borboleta de fogo, adejar luxuriosamente em torno da imensa rosa, em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados. E a donzela, sempre que a borboleta se aproximava da rosa, sentia-se penetrar de um calor estranho, que lhe acendia gota a gota todo o seu sangue de moça. E a borboleta, sem parar nunca, doidejava em todas as direções, ora fugindo rápida,
ora se achegando lentamente. Medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina. Esta, delirante de desejos, ardia por ser alcançada e empinava o colo, mas a borboleta fugia. Uma sofreguidão lúbrica, desinsofrida, apoderou-se da moça. Queria a todo custo que a borboleta pousasse nela, ao menos um instante, um só instante, e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas ardentes. Mas a borboleta, sempre doida, não conseguia deter-se. Mal se adiantava, fugia logo, irrequieta, desvairada de volúpia. Vem, vem, suplicava a donzela, apresentando o corpo. Pousa um instante em mim, queima minha carne no calor das tuas asas. E a rosa que tinha ao colo é que parecia falar, e não ela. De cada vez que a borboleta se avizinhava com as suas negaças, a flor arregaçava-se toda, dilatando as pétalas, abrindo seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz. Não fujas, pousa um instante. A borboleta não pousou, mas num delírio, convulsa de amor, sacudiu as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa, fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros, tonta de gosto sob aquele eflúvio luminoso e fecundante. Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, levando logo ambas as mãos ao meio do corpo. E feliz, e cheia de susto ao mesmo tempo, a rir e a chorar, sentiu o grito da puberdade sair-lhe afinal das entranhas em uma onda vermelha e quente. A natureza sorriu-se comovida. Um sino ao longe batia alegre às 12 badaladas do meio-dia. O sol vitorioso estava a pino e por entre a copagem negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo. Você ouviu Brunella Brunello lendo O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Foi um livro que eu li muito perto da minha primeira menstruação e que me marcou muito essa descrição, essa coisa heróica, essa coisa onírica, né? Um sonho e uma borboleta e, de repente, Pombinha, que era uma personagem que eu já gostava, ficando menstruada. Floresceu. Floresceu é muito bom. Mas esse livro, Cortiço, do Aloysio Azevedo, ele tá em domínio público. Então é possível ler, inclusive no site do domínio público, o livro inteiro. Se você não leu, eu aconselho que leia. É um clássico da literatura nacional, do realismo aqui brasileiro. Perfeito. Agora nós vamos conversar sobre a Festa da Palavra. A gente foi conversar com a Elisa Lucinda sobre esse evento maravilhoso que vai acontecer no Espírito Santo. Entre 21 e 24 de maio, a Vila de Itaúnas é a capital da palavra. E a gente não vai ficar de fora, né? Eu vou estar lá, a gente vai ter palestra, contação de história, mesa, show, Chico César, Sandra de Sá, tudo de bom, orgulho do nosso estado. E Elisa confidenciou pra gente de onde que veio essa ideia maravilhosa de fazer a Festa da Palavra em Itaúnas. Você acredita que veio de uma história de amor? Vamos escutar a Elisa. A ideia da Festa da Palavra nasceu... Assim, a primeira vez que nasceu essa ideia foi um amor impossível que eu tive, um amor proibido. E ele era escritor. E eu, um dia lá em Itaúnas, liguei para ele e falei: você tem que vir conhecer meu lugar maravilhoso. Ele falou: faz uma feira literária aí que eu vou. E nesse momento eu falei: por que não? Foi incrível. Só que o amor não deu nada. Enfim, não teve... Nosso amor não vingou. Mas, em compensação, a ideia da festa semeou em mim uma lavoura de ideia, uma lavoura de sonhos, assim, sabe, motivos. Eu falei: nossa, cara, eu quero tanto que se conheça Itaúnas, é um lugar tão paradisíaco, tão diferente de tantos lugares que eu já estive, tão particular, tão mágico. E a literatura é tudo isso, é mágica, surpreendente, misteriosa. E aí comecei a pensar nas outras festas literárias que eu estive. Enfim, foi tudo crescendo na minha cabeça e principalmente a ideia da gratidão. Eu tenho muita gratidão
pelo estado do Espírito Santo que me deu Maria Filina, me deu meu estudo da poesia, me deu minha poesia. Tenho muita gratidão por Itaúnas, onde eu escrevo muito. Não tem lugar no mundo que eu escreva mais do que em Itaúnas. Livros e livros eu produzi lá. E aí, assim, para mim, eu estou realizando um sonho cidadão, político, revolucionário e consequente, porque uma cidade, depois que tem uma festa, quando ela hospeda uma festa literária, ela é como se fosse receber aula ao vivo, a céu aberto, de pura literatura. E isso muda a vida dos seus habitantes, muda a história do lugar. E a programação tá belíssima, né, Carla Gerson? Sim, a ideia é consolidar o evento, a Festa da Palavra, como um dos eventos mais importantes do Espírito Santo e, quiçá, do Brasil. A festa conta com a participação de mais de 30 escritores. Destaque para Ailton Krenak, Elisa Lucinda, Eliane Alves Cruz, Estevão Ribeiro, Itamar Vieira Júnior, Jean Willis, Selma Dealdina, Renato Nogueira e Akui Tupinambá, a narradora, poetisa, atriz e contadora de histórias Teresa Cárdenas, eu amo, uma das mais relevantes vozes da literatura infantil e juvenil em Cuba, também está confirmada e virá. Uma programação diversificada que vai contar com bate-papo, oficina, lançamento de livro, performance e feira criativa. Vai ser maravilhoso. Eu vou lançar lá meu livro, O Roubo do Sol. Vou contar a história para as crianças de Itaúnas. Estou muito empolgada. Aline Dias, O Roubo do Sol, também será lançado em Vitória. Mas e a Elisa também vai lançar livro. Um livro que ela escreveu em Itaúnas, junto com o Vitor Nogueira. E o livro da Elisa, que ela vai lançar na Festa da Palavra, que é de 21 a 24 de maio em Itaúnas, a programação toda gratuita. Se você está ouvindo este programa, dá tempo de chegar, mesmo que seja no final. O livro da Elisa, ela escreveu ele todo em Itaúnas e ela fez a gentileza de contar pra gente como que foi essa experiência. Uma experiência engraçadíssima para um livro que eu tô muito curiosa para ler. O título já é maravilhoso, né? Diário do Vento. Diário do Vento. O que mais tem em Itaúnas é vento. Não, mas o de onde veio o título é que é o pulo do gato. Conta pra gente, Elisa. Bem, o Diário do Vento é um livro que nasceu, a ideia foi lá e eu falei pro meu filho que eu tinha muita vontade de ter um cabo ligando minha cabeça a uma impressora quando eu chegava em Itaúnas, porque tudo que eu penso, quando eu chego em Itaúnas, sem querer, tudo que eu penso é poesia, sabe? Quando eu chego aqui, sem querer, tudo que eu penso é poesia. Então, eu pensei essa frase, né? Quando eu chego aqui em Itaúnas, tudo que eu penso é poesia. Eu falei, gente... Aí comentei com meu filho, Juliano Gomes. Aí meu filho falou assim, mãe, eu vou te dar de presente um gravadorzinho. Quando você chegar, na época os celulares não gravavam. Quando você chegar em Itaúnas, você já liga o gravadorzinho, onde você for de bicicleta, e vai escrevendo, vai ditando, vai falando. E foi o que eu fiz. Eu sempre gostei de ditar mesmo. Minha literatura é muito ditada, dito para minhas secretárias, pessoas que trabalham comigo no meu escritório, para as pessoas que trabalham comigo no meu escritório, enfim. E aí eu fiz isso. Aí guardei mais 7 fitas. Vocês acreditam? Quando eu pedi para minha amiga, voltei para o Rio com as 7 fitinhas pequenininhas, sabe aquelas pequenas? E aí voltei para o Rio, mini cassete, né? E chamei uma amiga minha, pedi para ela transcrever para mim. Ela me entregou uma página aí, uns 4 gato pingado de linha. Falei, umas 4 linhas. Eu falei, meu Deus, eu esperava umas boas páginas. O que aconteceu? Ela falou, Elisa, eu nem vou te cobrar. Dá uma olhada, dá uma escutada. Porque eu não tinha escutado, entende? Quando eu fui escutar, quem estava lá, acima de tudo, era a voz do vento. Minha voz quase não se ouvia. Perdi 80% dos poemas. Dos poemas e das
crônica sobre a cidade. Mas eu ganhei o título. Falei, cara, esse diário que eu quero fazer daqui não é meu, é do vento. E o vento lá é muito presente, é um personagem, muda tudo. Você está na praia, de repente, você fala, meu Deus, vai chover, fica tudo escuro, aí vem o vento, tira aquela nuvem, você já está saindo da praia. Ele parece um saci. Ele é gaiato. Bom, e aí eu falei para Vitor Nogueira, que é meu amigo desde a faculdade na UFES, desde os primórdios em Vitória, e nós temos casa lá, somos vizinhos, né, em Itaúnas, e curtimos muito isso, combinamos para ir na mesma época. E aí eu falei para ele, cara, você fotografa esse lugar há 40, 50 anos. Vitor marca a hora para ir fazer a foto com aquela inclinação da luz, sabe como é que é? Ele é muito sagaz. Não é à toa que, né, desfilou no desfile da Boa Vista Campeão sobre Sebastião Salgado. E aí ele topou. E eu falei, vamos fazer um livro juntos, né? Vamos fazer. Ele topou, não, eu propus primeiro que a gente fizesse um livro juntos, com os poemas com os meus poemas poemas nascidos lá, cometidos lá, com as fotos dele. E aí foi isso que a gente fez, foi muito interessante, porque os dois mergulhamos no acervo, né? E eu queria que fossem inéditos, porque eu tenho muito poema de lá, que já publiquei, uns mais de 100. Então, não é sempre sobre lá, mas é sempre o critério é poemas escritos lá. Tem também a maioria sobre o lugar, mas tem muitas histórias, poemas do meu irmão, né? Foi lá que eu recebi um convite da formatura da minha sobrinha. Logo depois que meu irmão morreu, meu irmão queria tanto ver a filha médica. Então, quando eu vi aquilo em memória, eu estava na varanda de tal, mas quando eu vi em memória o nome dele, em memória no convite, eu comecei a chorar e escrevi um poema chamado Imprecisa Arquitetura do Engenheiro da Esperança. Então, assim, muita coisa eu escrevi lá, senti lá. Ai, realmente amo aquele lugar. E o livro ficou lindo, falei para Wagner Amaro, meu amigo e editor da Malê. O Wagner topou total, mergulhou total. É um livro caro para fazer. De fotografia tem que ser qualidade, sabe? E o livro é um escândalo. O livro é lindo, tá lindo. Obrigada, Elisa. E a gente termina aqui o nosso programa Marca Texto Especial Menstruação. Até semana que vem. Um beijo, gente. Vamos ouvir agora a Rita Lee, Cor de Rosa Choque. Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque, é cor de rosa choque. Você ouviu Marca Texto. Para ler o mundo a partir das palavras. A apresentação: Aline Dias e Carla Gerson.